Está no All Daily Things, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é segunda, 22 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, OpenAI contrata gênio da inteligência artificial. Em mundo, crise britânica, emergência na Bolívia e negociações no Irã. Já no Brasil, alerta falso da Defesa Civil, Trump critica Lula e muito mais. E antes de começar nosso podcast, a gente queria pedir uma ajuda totalmente gratuita para você que é nosso ouvinte. Eu sei que a gente sempre fala para nossa audiência compartilhar o podcast no fim de cada episódio, mas hoje eu queria realmente reforçar esse pedido para a gente fazer esse episódio alcançar o máximo de gente interessada em informação de qualidade. Isso aí, Andrezinho. E depois da vitória do Brasil na sexta, não vai ter ninguém começando a semana mal-humorado. Então, pessoal, se você valoriza e curte o nosso trabalho, manda de verdade esse episódio para pelo menos um grupo de WhatsApp, ou só um amigo mesmo que seja. Isso ajuda muito no crescimento e no funcionamento diário aqui do nosso podcast. E para quem é mais blogueiro e mais ativo nas redes sociais, coloca a gente lá nos stories e convida seus seguidores a escutarem também. Se quiser, marca a nossa página, nosso @ é radar.fim e a gente com certeza vai repostar. Isso aí é moleza, né, turma? Não dura nem um minutinho e vai fazer o nosso dia 100% mais feliz. Assim que acabar de escutar o podcast hoje, então, já manda pra galera. Boa, Branco. Tá feito o pedido então e a gente conta com a ajuda de vocês. Mas agora, sem mais enrolação, tem muita coisa importante pra gente conversar hoje. Então, bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, teve uma substituição tech de peso na corrida da inteligência artificial. A OpenAI deu um golpe duro no Google ao contratar Noam Chazir, vice-presidente de engenharia e co-líder do Gemini. A gente não tá falando de qualquer um, não. Chazir é considerado um dos pioneiros da IA generativa. Em 2017, ele foi coautor do artigo que apresentou a arquitetura Transformer, que é a base técnica de muitos modelos atuais, incluindo o próprio ChatGPT. Para contextualizar melhor, ele passou 2 décadas no Google liderando pesquisas em IA. Só que em 2021 deixou a empresa para fundar a Character AI, depois que o Google recusou lançar o chatbot dele. Mas a história deu uma volta. Em 2024, o Google pagou 2,7 bilhões de dólares pela startup e trouxe o ex-funcionário de volta. Desde então, Chazir ajudou o Gemini a ganhar espaço na corrida da IA e a se aproximar do ChatGPT e do Claude. E por trás desse movimento tem uma disputa bilionária por tudo que sustenta a inteligência artificial: centro de dados, infraestrutura e talentos. Em 2024, a Microsoft também desembolsou 650 milhões de dólares num acordo de licenciamento com a Inflection AI, fundada por Mustafa Suleyman. E a Meta também entrou pesado nessa briga, oferecendo dezenas de milhões de dólares por ano para atrair especialistas. Mas agora, voltando à OpenAI, essa contratação chega num momento meio complicado para o caixa da empresa. Em 2025, a companhia registrou um prejuízo operacional de 8 bilhões de dólares. Mesmo assim, ela ainda prevê gastar 600 bilhões até 2030, que é quando ela espera alcançar seu primeiro lucro. Pois é, para a OpenAI o crescimento acaba justificando as perdas, e talentos como Chazir são essenciais para sustentar essa ambição. Mas com essa disputa de talentos fechando o bloco de empresas, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional a gente começa pelo Reino Unido, onde a crise política pode ter chegado ao limite. Pressionado pela baixa popularidade, o primeiro-ministro Keir Starmer deve renunciar hoje, dia 22. E essa crise não surgiu do nada. No mês passado, 4 ministros deixaram o governo e quase 80 parlamentares pediram a renúncia dele. E a pressão aumentou ainda mais na semana passada, depois que Andy Burnham, principal rival de Starmer
dentro do partido conquistou uma cadeira no parlamento. O ponto curioso é que em 2024, Starmer tinha encerrado 14 anos de governos conservadores. Agora, o Reino Unido caminha para escolher seu 7º premier em pouco mais de uma década, a maior rotatividade em quase 200 anos. E saindo da Europa e vindo para a América do Sul, a situação também está crítica na Bolívia. O presidente Rodrigo Paz declarou estado de emergência diante do agravamento da crise política e econômica no país. Na prática, a medida permite mobilizar as Forças Armadas para liberar rodovias que estão bloqueadas há 50 dias, por conta dos protestos que vêm prejudicando o abastecimento de produtos básicos, inclusive na capital. E esses protestos são liderados por sindicatos e grupos rurais, muitos deles ligados ao ex-presidente Evo Morales. Vale lembrar que Rodrigo Paz foi eleito em 2025, depois de quase 2 décadas de governos de esquerda no país. Agora, mudando para o Oriente Médio, parece que teve mais uma tentativa de respiro nas tensões entre Estados Unidos e Irã. Ontem, dia 21, os dois países retomaram na Suíça as negociações sobre o programa nuclear iraniano. A delegação americana é liderada pelo vice-presidente J.D. Vance e as partes têm até 60 dias para chegar a um acordo definitivo. Só que mesmo com negociação na mesa, a tensão continua alta. O Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz depois de ataques de Israel ao Líbano, considerados uma violação do acordo, e do outro lado, Trump ameaçou cobrar pedágio no estreito caso as negociações fracassem. Enquanto isso, no Líbano, 16 pessoas morreram em ataques israelenses nesse sábado, poucas horas depois do início do cessar-fogo. Entre possível renúncia no Reino Unido, estado de emergência na Bolívia e negociações delicadas envolvendo Estados Unidos e Irã, esse foi o noticiário internacional de hoje. Mas com esse panorama global fechado, vamos direto agora para o noticiário aqui do Brasil. Agora no noticiário do Brasil, o fim de semana começou com um susto nacional envolvendo a Defesa Civil. Entre sexta-feira e sábado, cerca de 30 milhões de brasileiros receberam alertas falsos em pelo menos 7 estados e no Distrito Federal. Ao todo, foram 10 mensagens disparadas sem autorização. E o conteúdo era bem estranho, viu, Branco? Elas traziam a palavra misantropia, que significa aversão à humanidade, e em alguns casos mencionavam até um ataque alienígena. Segundo a própria Defesa Civil, os alertas foram enviados remotamente por alguém que não tinha autorização para acessar o sistema. Depois da invasão, o governo tirou a plataforma do ar. Agora, mudando de tópico para a política externa, Trump voltou a fazer críticas ao presidente Lula. Em uma entrevista, ele chamou Lula de pessoa volátil e disse que não poderia se importar menos com o presidente brasileiro. E não parou por aí. Questionado se era fã de Lula, Trump disse que realmente não pensa nele e afirmou que o brasileiro é um tipo diferente de pessoa. Essa fala veio poucos dias depois dos dois presidentes se cumprimentarem no G7 na França, onde Trump também classificou o Brasil como politicamente difícil. Vale destacar que nessa mesma conversa, o americano ainda elogiou Narendra Modi, da Índia, chamando ele de muito sólido, e Xi Jinping, da China, chamando ele de muito inteligente. E fechando o giro nacional com a terceira notícia, de novo mais atualizações envolvendo o caso Master. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro apontam Jacques Wagner, do PT da Bahia e líder do governo no Senado, como possível intermediário para enviar recados ao presidente Lula. Segundo a PF, Vorcaro mantinha contato frequente com Wagner, marcava encontros com o senador e tinha acesso direto ao telefone dele. Nos bastidores, fontes do governo dizem que Lula questionou Wagner mais de uma vez sobre possíveis ligações com o caso Master, mas ouviu que não havia nada. E teve um extra para fechar essa história. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que também é investigado no caso, vendeu uma fazenda de 18,7 milhões de reais para uma offshore em paraíso fiscal representada pelo próprio advogado dele. Mas agora, com a nossa Seção Brasil atualizada, bora conferir como os mercados se comportaram na semana passada. No
fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Na última semana, em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,93%, enquanto o Nasdaq avançou 2,43%. Por lá, o acordo entre Estados Unidos e Irã aliviou as tensões geopolíticas. Como reflexo, o petróleo Brent recuou 7,7% na semana, reduzindo parte da pressão sobre a inflação. No Brasil, o fluxo estrangeiro seguiu negativo, mas em menor intensidade. Os investidores retiraram 206 milhões de reais da B3 na semana passada. E desde 15 de abril, quando o Ibovespa iniciou seu movimento de correção, a saída acumulada é de 31,9 bilhões de reais. Em meio a isso, o Ibovespa recuou 1,64% na semana, aos 168.334 pontos. O dólar, por sua vez, teve avanço semanal de 2,04% para R$ 5,17. No mercado acionário, a Embraer avançou 8,72% na semana, impulsionada pela possível venda de aeronave C-390 à Grécia e por planos de expansão na Índia. Olhando para a agenda dessa semana, nessa terça-feira tem a divulgação da ata do Copom, com os detalhes da última decisão sobre a taxa Selic. Na quarta-feira tem a divulgação da confiança do consumidor da FGV. Pela Copa do Mundo, o Brasil enfrenta a Escócia às 7 horas da noite. Na quinta tem a divulgação do PCI, um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos, e do PIB americano do primeiro trimestre. E no domingo tem o GP da Áustria de Fórmula 1 às 10 horas da manhã. A agenda completa, como sempre, você encontra na nossa newsletter Daily Fin. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Lembra do pedido que te fizemos lá no início do episódio e não deixa de compartilhar nos grupos de amigos e da galera do trabalho. Boa, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!